noite a todos. Hoje é o nosso último domingo do mês de janeiro e é o último domingo em que nós teremos a finalização da série O Grande Reset. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a nossa participação, como que nós devemos nos engajar no trabalho da igreja, no trabalho do reino dentro da nossa comunidade. Eu espero que você seja muito abençoado com esse programa de hoje e que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. No início agora do nosso encontro, eu gostaria de convidá-lo para chamar as crianças, estar conosco e nós podemos louvar a Deus com os cânticos a seguir. Jesus, meu amigo, te quero mais, e assim eu te sigo para onde quer que vás. Tu és o meu mestre, vou te servir, e assim te obedeço. Se falares, vou te ouvir. Esquerda, vou seguindo perto, sempre andando junto a ti, Senhor. Vira à direita, vou atrás bem certo, vai para a esquerda, vou seguindo perto, sempre andando junto a ti, Senhor. Jesus, meu amigo, te quero. Senhor nosso Pai, nós estamos aqui para aprender da Tua Palavra e também para que possamos como pessoas, como seres humanos, podemos nos reconciliar com o Senhor. Recebe a oração do Teu povo, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nós agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.
No próximo domingo, dia 6 de fevereiro, vamos estrear o novo espaço físico do Ático Curitiba. Queremos retomar os encontros presenciais num lugar preparado com carinho para estarmos juntos com conforto e segurança. Ah, e as crianças também terão seu espaço. Estamos num local de fácil acesso no bairro Jardim das Américas, com estacionamento nos arredores. Venha com a gente para esse dia especial. Acesse o link e dê o seu nome para que também possamos cumprir os protocolos de saúde. Esperamos você lá! Estamos aqui para adorar ao Senhor, que é digno de todo louvor. E estamos aqui para adorar ao Senhor com nosso coração e amor. Estamos aqui para adorar nosso Deus, que é dono de todo poder, de toda honra e glória. Estamos aqui para adorar ao Senhor, que é digno de todo louvor. Estamos aqui para adorar ao Senhor com nosso coração e amor. Estamos aqui para adorar nosso Deus, que é dono de todo poder, de toda honra e glória. Jesus é tremendo, é o vencedor. Jesus é a fonte do amor. Jesus é o caminho, é nosso Senhor. Jesus é a verdade, é o Salvador. A Ele pertence o domínio, reino, honra e glória. Jesus é tremendo, é o vencedor. Jesus é a fonte do amor. Jesus é o caminho, é nosso Senhor. Jesus é a verdade, é o Salvador. A Ele pertence o domínio, reino, honra e glória. Nós temos conversado sobre essa temática, o Grande Reset. E é claro, essa temática, ela emerge principalmente após junho de 2020, quando o Fórum Econômico Mundial alertou o mundo para o fato de que nós, como humanidade, estamos vivendo um momento crítico. O sistema econômico, ele dá sinais de saturação. O sistema político dividido entre esquerda e direita dá sinais de saturação e, principalmente, o nosso meio ambiente está dando sinais claríssimos de saturação. Por isso, o Fórum Econômico Mundial alertou a humanidade para a necessidade de nós fazermos uma grande reinicialização nas nossas relações com o mundo, uns com os outros, eu diria também, por que não, com a nossa própria espiritualidade. No vácuo dessa discussão levantada pelo Fórum Econômico Mundial, muitos pensadores passaram a falar sobre isso, e eu queria destacar aqui o Yuval Noah Harari, um dos caras mais influentes hoje no pensamento contemporâneo. Ele é um judeu, ele é ateu. Eu não concordo com mais da metade do que ele diz, e eu confesso que eu tenho os 2 livros dele que estiveram aí nos top 10 da New York Times e tentei lê-los e não consegui chegar até o fim. Mas
Nessa última semana eu estava conversando com um amigo, e ele me deu uma dica. Ele falou assim, olha, saiu um compêndio de artigos publicados por ele, chamado Notas sobre a Pandemia. Então, eu me debrucei rapidamente em alguns desses artigos. E eu achei interessante algumas coisas que o Yuval Noah Harari nos traz. Primeiro, ele diz, a pandemia revelou os demônios interiores dos seres humanos. Ódio, ganância e ignorância. Concordo 100% com ele. A pandemia revelou os piores demônios que existem no interior dos seres humanos. Nós tivemos um acirramento de opiniões, nós tivemos famílias, irmãos e irmãs, primos e primas, tios e sobrinhos, pais e filhos que romperam nesse período por opiniões, por exemplo, políticas. A política se tornou mais importante do que os relacionamentos familiares, do que as histórias que nós construímos juntos ao longo de 10, 20, 30 anos. Ainda, Yuval Noah Harari diz, precisamos responder à crise atual com compaixão, generosidade e verdade. Ok, a compaixão em contraposição ao ódio, a generosidade em contraposição à ganância e a verdade em contraposição com a ignorância. Excelente. Só tem um problema. Para isso acontecer, a gente precisa dar um grande reset no ser humano. Porque quando nós olhamos a história da humanidade ao longo de séculos, o ser humano não se mostra capaz de fazer essa curva. O ser humano, ao longo dos séculos, por mais que emerjam filosofias, por mais que emerjam ideologias, por mais que emerjam terapias, o ser humano parece continuar sempre tendente ao ódio, à ganância e à ignorância. Como fazer esse grande reset? Continuando, ele diz, tempos de crise aceleram processos, pois demandam respostas rápidas. Prova disso são as vacinas que nós temos. Não existia tempo para se pensar da mesma maneira como nós pensamos e elaboramos em tempos normais. Por isso, a tecnologia acelerou, a medicina acelerou, o e-commerce acelerou tremendamente, tudo se moveu com muita rapidez, por causa que esse era o momento de crise. E respostas à crise do presente estão relacionadas ao silêncio de perguntas feitas no passado. O que ele quer dizer com isso? Deixa eu sair do campo da política, da economia, da medicina e ir para o campo da vida. Por exemplo, casamento. Casais que vivenciaram crise nesse período, eles não vivenciaram porque esse período trouxe uma nova crise para eles, não. Eles vivenciaram uma crise nesse período por causa de perguntas que haviam sido feitas no passado e que não foram respondidas. Algumas das crises que algumas empresas adentraram não foi decorrente da crise gerada pela pandemia, mas porque no passado essas empresas postergaram respostas que precisavam ser dadas. E a crise intensificou e gerou um problema ainda maior. Assim, a tempestade, diz ele, passará. Num dos poucos momentos de otimismo do Yuval Noah Harari, que é um cara altamente pessimista, ele diz, a tempestade passará, mas perceba, as decisões de hoje definirão o nosso amanhã. As decisões de hoje definirão o nosso amanhã. As decisões que você toma hoje em relação ao seu casamento determinará o amanhã da sua família. As decisões que você toma hoje profissionais, as decisões que você toma na sua empresa hoje,
determinarão grandemente o futuro da sua carreira profissional e da sua empresa. As decisões que você toma na sua espiritualidade hoje, o que você quer ser, um mero consumidor de igreja ou um discípulo de Cristo que faz diferença no mundo. A decisão que você toma hoje determina grandemente qual vai ser o seu futuro. Por isso, é claro que o Yuval Noah Harari, quando fala sobre isso, ele está pensando que as nossas decisões na esfera política, econômica, do meio ambiente, as decisões que nós tomamos hoje, vai determinar grandemente o futuro da humanidade. E ele chama atenção para o fato de que a Covid-19 é um grande wake-up call. É o despertador que toca de madrugada, acordando todo mundo para a realidade. Nós precisamos tomar providências. E eu acho que a Covid-19 foi sim um grande wake-up call para muitos de nós. Muitos de nós pararam para pensar, eu preciso tomar providências acerca da minha saúde, eu preciso tomar providências acerca do espaço físico que eu vivo. Nós ganhamos consciência de que nós precisávamos talvez ajeitar o apartamento ou mudar para uma casa. A gente ganhou consciência de que a gente tinha que repensar a nossa carreira profissional. A gente ganhou consciência que a gente tinha que ampliar os horizontes da nossa empresa. A Covid-19 foi um grande wake-up call. Eu diria, pensando nessas ideias que eu apresentei para vocês, do Yuval Noah Harari, eu diria, o diagnóstico dele é excelente. Eu não discordo do diagnóstico dele. O mundo que conhecemos precisa de um grande reset. Só tem uma questão. A Bíblia fala isso muito antes que ele. O mundo que nós conhecemos precisa de um grande reset. E a pandemia é a prova maior disso. O mundo que nós conhecemos precisa de um grande reset. E a falta de chuva no hemisfério sul e os incêndios do hemisfério norte revelam isso. O mundo precisa de um grande reset. Quer na questão política, quer na questão econômica. Mas a questão é, a solução apresentada por Harari é inviável. Porque o ser humano não tem poder em si mesmo para se recriar. Se a humanidade precisa de um grande reset, de onde vem o poder para isso acontecer? E aí, eu queria convidar vocês a revisitar esse gráfico que algumas vezes nós já tratamos aqui na nossa comunidade. E no início da pandemia, numa série chamada O Cara e o Corona, quando nós falávamos sobre o problema do sofrimento, nós alertamos vocês, discípulos de Cristo, que nós precisávamos olhar para essa pandemia não na perspectiva ideológica, mas na perspectiva cristã. Por quê? Porque muitos homens e mulheres que frequentam igreja, eles adquiriram hábitos cristãos, mas eles não têm uma mentalidade cristã. E o que é a cosmovisão cristã? Basicamente, nos mostra que o cristianismo não é um conceito, o cristianismo é uma história. A fé cristã reivindica ter a verdadeira história. O que acontece na história? Deus cria todas as coisas em plena perfeição e harmonia, mas os seres humanos rompem com Deus Criador. O que nós temos hoje, o mundo da pandemia, o mundo da injustiça, o mundo da opressão, o mundo do câncer, o mundo do divórcio, o mundo da violência, não é derivado da criação de Deus, mas da ruptura humana. Nós temos um mundo que nós criamos. O mundo que nós temos, ele é derivado do desejo
por autonomia de homens e mulheres. Deus escolhe uma etnia, um povo, o povo de Israel, e através de Israel, o próprio Deus entra na história na pessoa de Jesus. Jesus é o Adão que não se rebelou. Jesus é o Adão que deu certo. Jesus é aquele que cumpre a vontade do Pai e não merece a morte. Mas ele optou por experimentar a morte que era nossa, nos substituindo naquela cruz. E a sua ressurreição é a prova de que o sacrifício foi aceito. E quando Jesus ressurge dos mortos, tem início o grande reset de Deus na história. E ele envia a comunidade dos discípulos, a igreja, para contar essa história. Enquanto ele não volta para definitivamente fazer novas todas as coisas. Se você acredita nisso, você vai ser um indivíduo livre. Livre de ideologias de direita ou de esquerda. Livres de filosofias humanas. Livres da opressão do pensamento humanista. Porque você vai crer que Deus está no controle da história. Agora, percebam o que diz Apocalipse, capítulo 21, verso 5. Aquele que estava no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. O que é impossível para o ser humano fazer? Um grande reset, tanto no ser humano, como na humanidade como um todo. Apocalipse 21 diz que Deus está fazendo esse grande reset. Ele começou em nós. Quando nós olhamos para Jesus, reconhecemos que Jesus é quem disse ser, e que o que ele fez na cruz foi totalmente suficiente por nós, e nos rendemos ao seu amor e perdão. Ali começou um grande reset na minha e na sua vida. E agora Deus me envia, como você, a vivermos num mundo ainda marcados pela injustiça, pela violência, pelo câncer, pelo divórcio, pela corrupção, mas para vivermos através das nossas vidas os princípios e valores desse povo que já sabe de onde vem o grande reset e que crê que o que vai fazer novas todas as coisas não são as ideologias, não são as políticas, não são as terapias, mas o que vai fazer novo todas as coisas é o nosso Deus Criador e Redentor. Assim, veja só, perceba a importância da igreja nesse processo que nós chamamos do grande reset. E a pergunta que eu queria deixar para vocês é: quem nós somos como igreja na história? E qual é a razão de ser minha e sua como igreja na história? Porque eu acho que esse período de pandemia fez com que muitos cristãos, muitos homens e mulheres que seguem a Jesus, se agarrassem em muitas outras coisas e se esquecessem de que eles são igreja. Eles são igreja. Eles não são grupos com afinidades ideológicas ou políticas, eles são igreja. Eles não são pessoas que batalham por ideias relacionadas à sociedade, economia e política. Essencialmente, o que nós somos igreja, a comunidade daqueles que foram resgatados por Jesus naquela cruz, aqueles que foram feitos seus discípulos e enviados em missão na sociedade para fazermos diferença. Porque a nossa fé e a nossa confiança não está em ideologias, não está em filosofias, não está em terapias, mas está no Deus que está fazendo novas todas as coisas. Essa é a nossa esperança. Agora, o problema da igreja foi muito bem colocado por Will Mancini nesse livro, Future Church.
Ele faz uma analogia da igreja como um prédio de 2 andares. E ele diz que, infelizmente, boa parte das igrejas construiu a sua existência no primeiro andar. E o que é uma igreja de primeiro andar? Por que as pessoas vêm para essa igreja? Preste atenção. Primeiro, por causa da personalidade. Essa igreja tem um grande pregador. Ou essa igreja tem um cantor gospel famoso. E hoje em dia, se você consegue juntar no mesmo espaço físico o cantor gospel predileto e um grande pregador, você vai ter uma igreja de 2, 3, 4, 5, 10 mil pessoas rapidamente. Por quê? Porque as pessoas vêm por causa da personalidade. Outro P, programas. Pessoas vão numa igreja por causa do programa com adolescentes, ou programa com crianças. Quantas vezes eu já não vi pessoas abrindo mão de uma caminhada de 10, 15, 20 anos com irmãos e irmãs por causa do programa. O programa daquela igreja é melhor. Pessoas. Nós gostamos de uma igreja porque ali nós encontramos amigos. Quando a gente fica sabendo que um amigo está frequentando tal igreja, a gente é movido a ir naquela igreja também. E prédio. Se a igreja tem um prédio bonito, espaçoso como o nosso, assim, que cabe 2, 3 mil pessoas, com um espaçamento de 1,5 metro de distância, vocês estão vendo, né? Se a igreja tem um prédio bonito, se a igreja tem programas, se a igreja tem um grande pregador e um grande cantor gospel, está feito. Está feito o quê? Está feito essa mentalidade do consumo. Pessoas que buscam uma igreja para consumir. Pessoas que buscam igreja para consumir pregação, para consumir música com arrepio, para consumir programas para crianças. Por favor, não me entendam mal. Eu não estou dizendo que uma igreja ter um bom pregador ou ter um bom cantor, uma igreja ter um bom programa para educação cristã infantil ou para adolescentes é equivocado. Uma igreja ter um bom prédio não é errado. O problema é quando nós condicionamos o nosso compromisso à igreja por essas coisas. Está completamente errado, porque quando a gente pensa o que é ser igreja na história, nós somos levados a pensar no andar de cima. O propósito da igreja é reafirmar para você a sua identidade. Você não é o que você faz no trabalho. Você não é a sua profissão. Você não é um ser político que se define como direita ou esquerda. Você é discípulo de Cristo. Por quê? Porque naquela cruz Jesus pagou o preço e ofereceu a você o amor e perdão e você se rendeu a Jesus. E a sua identidade como discípulo tem que colocar na sua mente, no seu coração, de que você está em missão na história. E perceba, diferentemente de consumo, no andar de cima nós temos consciência. Consciência de que eu sou discípulo, consciência de que eu estou em missão. Tudo isso aqui uma igreja pode ter. Mas é o que e como ela faz. A razão pela qual nós fazemos parte de uma comunidade cristã tem que estar no andar de cima. Eu sou discípulo e eu estou em missão. Logo, eu queria convidar você para perceber o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Em Efésios capítulo 4, versos 7 a 8. Ele diz assim: e cada um de nós, ou a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. E aqui nós temos essa palavrinha, graça, que no livro de Efésios, ora, ela se refere à graça salvadora, à graça redentora, à graça oferecida
na cruz. Ora, se refere à graça capacitadora, o dom do Espírito Santo que é colocado na vida de todo e qualquer discípulo de Jesus, porque quando nós olhamos para Jesus e reconhecemos que Ele é quem disse ser e cremos que o que Ele fez naquela cruz foi totalmente suficiente, a palavra de Deus diz que nós recebemos o Espírito Santo dele como selo. Nós somos capacitados com dons espirituais. Sempre que você enxergar na pregação esse símbolo, é que a gente não vai aprofundar aqui, a gente vai aprofundar no Chakra Talk. Uma forma de você se manter conectado ao longo da semana, fazendo inclusive perguntas sobre isso, ok? Mas, como você pode perceber, ali a graça que Paulo se refere é a graça capacitadora. Isso é reforçado com o verso seguinte, que é uma citação do Salmo 68, que Paulo diz: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, se referindo, fazendo uma analogia de Deus na cruz, vencendo o mal e levando homens e mulheres redimidos, mas diz, e deu dons aos homens, derramou o Espírito Santo sobre todos aqueles que entenderam quem é Jesus e o que Jesus Cristo fez na cruz. Mas o que nós fazemos com esses dons que Deus nos deu? Olha só, o verso 11 diz: e ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Muito rapidamente, apóstolos. Apóstolos são indivíduos que o Espírito Santo de Deus capacita com liderança e autoridade para ensinar a palavra diante de novas fronteiras. Apóstolos ensinam a palavra em momentos que o povo de Deus precisa avançar para novas fronteiras e não conseguem perceber quais são as oportunidades e perigos disso. Ainda, os profetas, eles têm discernimento e ousadia para ensinar a palavra com integridade e relevância. Profetas, normalmente, quando pregam, parece que eles têm o jornal numa mão e a Bíblia na outra, porque eles discernem as necessidades e eles falam da verdade. Evangelistas, eles têm uma profunda paixão e fidelidade para ensinar a palavra, tendo foco no Evangelho. Uma coisa que eu parei para pensar, e que eu confesso que eu nunca tinha refletido sobre essa possibilidade, foi quando um autor que eu estava lendo disse: quem tem o dom do evangelista é um excelente apologista. Eu sempre achei que apologetas são indivíduos briguentos e que brigam por conceitos. E esse indivíduo disse: apologetas cristãos, eles não brigam por qualquer conceito. Eles brigam elaborando ideias para convencer pessoas que o Evangelho de Cristo é a verdade. O Evangelho de Cristo é a verdade. Então, evangelistas, eles fazem uso da palavra e eles pregam com paixão e fidelidade, mas eles têm um foco no Evangelho. E pastores e mestres, perceba, pastores e mestres, eles são dotados pelo Espírito Santo para o cuidado e paciência para ensinar a palavra com didática e organização. Pastores e mestres cuidam de pessoas. Pastores e mestres organizam ideias para tornar muito claro para as pessoas o que aquilo significa. Agora perceba, o que Paulo está dizendo é que uma igreja missional, uma igreja que de fato faz diferença na história, ela não pode ser constituída por meramente um indivíduo, mas ela precisa ter uma equipe de líderes. Uma equipe de líderes que possuem diferentes ênfases, mas com um propósito comum. Feliz a igreja
que tem a oportunidade de ter diversos pastores, mas não lida com isso, querendo escolher o pastor da sua preferência. Cada pastor tem uma ênfase, e todos eles são importantes no processo que Deus quer fazer na sua vida e na vida da igreja. Felizes os pastores que fazem parte de uma equipe com mais pessoas e que não veem os dons dos outros como uma ameaça, mas antes como dons complementares. Porque uma igreja, para equipar os crentes, para equipar homens e mulheres para viverem no mundo atual e fazerem diferença, precisa de líderes com visão apostólica, visão profética, visão evangelística, visão de cuidado, pastores e mestres. Todos eles são importantes. E perceba, o propósito comum está aqui. Com o fim de preparar os santos. Essa palavra, esse verbo, preparar, é uma palavra, um verbo militar, equipar. É ensinar a usar as armas. Os seus dons espirituais foram dados por Deus para você fazer diferença onde você está. Os seus dons espirituais foram dados por Deus a você para você fazer diferença na história. Mas essa equipe, esse time, te equipa, te ensina a usar essas armas, esses dons espirituais. Deixa eu colocar isso de uma outra forma. A equipe capacita os crentes. E como ela capacita os crentes? Eu queria só fazer menção para vocês de uma série que nós tivemos no segundo semestre de 2018, Ser Discípulo, na qual nós conversávamos sobre como Jesus fazia discípulos. E como Jesus fazia discípulos numa perspectiva um tanto quanto diferente das metodologias programáticas que hoje alguns chamam de discipulado. Jesus fazia discípulos de maneira orgânica, e eu coloquei esse símbolo durante a série para me referir a essas 4 dimensões da relação entre Jesus e os seus discípulos. Jesus se relacionava com os discípulos no meio da multidão. Ele ensinava. Nem todos que estavam na multidão eram discípulos, mas todos que eram discípulos estavam no meio da multidão. O ensinamento de Jesus faz parte do discipulado. Mas Jesus se reunia também com eles em grupos menores. E numa comunidade cristã é fundamental que nós vejamos esse momento aqui, não como um momento de entretenimento, não como um momento de consumo, não como um momento no qual você volta para casa dizendo, hoje o pastor mandou bem, hein? Ou, não, eu não gostei, o pastor não estava inspirado hoje. Não, esse não é um momento de entretenimento, de performance de um pastor, esse é um momento de discipulado. Quando nós ensinamos nesse momento, nós estamos investindo na sua vida como discípulo. E aí no grupo pequeno você tem uma outra dimensão disso. Você aprofunda a fé, você tem outros irmãos e irmãs para compartilhar suas lutas. E essa equipe precisa estar disponível para conversas cruciais. Quando você pede um tempo para um aconselhamento, quando você pede um tempo para mentoria, o aconselhamento que pastores oferecem à igreja é parte do discipulado. A mentoria que pastores oferecem durante um tempo é parte do discipulado. E você estar engajado na missão é essencial para o seu crescimento como discípulo. Perceba, a equipe capacita os crentes engajam-se no ministério, e, consequentemente, a igreja cumpre a sua missão. É o que o texto diz. A equipe é dada para preparar os santos. Não é a equipe que se envolve nos mais variados ministérios, não. São os homens e mulheres resgatados por Deus que se tornaram discípulos de Jesus, que nas mais variadas frentes da sociedade estão engajados na missão que Deus deu.
E é assim que a igreja cumpre a sua missão na história. Porque a missão da igreja na história não é ter os seus prédios abertos com eventos dominicais para oferecer produtos religiosos a homens e mulheres. O papel da igreja na história é capacitar homens e mulheres para viverem como discípulos, fazerem diferença na história, sendo sal da terra e luz do mundo, numa sociedade caótica, que precisa entender qual é a fonte do reset. O texto continua dizendo: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Em outras palavras, homens e mulheres envolvidos numa comunidade cristã, que de fato é a igreja bíblica, precisam ao longo dos anos se tornarem mais e mais maduros. E perceba como o verso seguinte deixa isso claro, dizendo: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina ou ideologia, e pela astúcia e esperteza de homens, que induzem ao erro, especialmente nas redes sociais, e especialmente na internet. O propósito da igreja precisa ser capacitar você, como homem e mulher, a se tornar um discípulo de Jesus, cada dia mais comprometido com os valores do reino, cada dia mais engajado em fazer diferença na história e capaz de perceber a astúcia e esperteza de pessoas que estão ensinando em nome de Jesus, que estão dizendo que estão defendendo a Bíblia, mas estão te levando ao erro. Mas além da maturidade, o verso 15 diz: mas seguindo a verdade em amor, eu vou conversar um pouco mais sobre isso no Chakra Talk, mas eu só queria evidenciar que a capacidade de você falar a verdade em amor e viver em amor, sem omitir a verdade, é uma característica de maturidade. Pessoas imaturas, em nome do amor, não dizem a verdade. Ou em nome da verdade, não praticam amor. Pessoas maduras conjugam amor e verdade. Mas o texto diz: dele, Jesus, todo o corpo, a igreja, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui o que nós temos é engajamento. Discípulos que compreenderam quem eles são na história, compreenderam a sua missão na história, que são equipados por comunidades cristãs sérias, comunidades cristãs que não estão preocupados em fazer com que homens e mulheres sejam matéria-prima da realização pessoal de pastores e líderes. Comunidades cristãs que estão de fato preocupadas em fazer com que todo indivíduo em Cristo Jesus cresça na direção da maturidade, cresça se tornando instrumento para fazer diferença na sociedade. Maturidade e engajamento é a consequência final quando você está numa igreja bíblica e séria. Maturidade e engajamento na missão é a consequência natural quando você está engajado numa igreja bíblica e séria. Imaturidade, dependência das experiências espirituais, dependência do grande líder, dependência dos cultos com arrepio e mentalidade consumista são características de que você está na comunidade errada. Ou que você não está encarando a sua comunidade local como deveria encarar. Assim, deixa eu voltar para esse quadro e aí a gente caminha para encerrar.
A igreja consumo, como a gente disse, é uma igreja caracterizada por pessoas virem, porque a igreja tem personalidade, programas, pessoas e prédio. E aí o resultado são consumidores, não são discípulos de Cristo. E consumidores não fazem diferença na história. Não fazem. Por quê? Nessa igreja, a equipe atua para cativar e corresponder às expectativas. A equipe procura agradar pessoas, procura atender às expectativas. O que o povo quer, a gente vai fazer. O povo quer isso, a gente vai fazer isso. As pessoas estão reclamando disso, a gente vai fazer aquilo outro. Por quê? Porque a igreja se tornou uma empresa prestadora de serviços e os seus pastores e equipes se tornaram reféns de homens e mulheres que confundem cristianismo com consumismo de atos religiosos. E é interessante, coitado dos pastores e líderes que caem nesse modelo de igreja, porque eles nunca têm saldo. Eles podem corresponder às expectativas das pessoas. Eles podem, por exemplo, se dedicar a um casal que vive uma crise por 3, 4 anos. Não importa. O dia que você não corresponde à expectativa daquele casal, eles rompem com você. Ele muda de igreja. Essa igreja que a sua equipe está rendida à mentalidade consumista vai sofrer demais. E os membros dessa igreja, o que eles fazem? Eles consomem a pregação, eles consomem o louvor, eles consomem os programas, eles avaliam. Eles constantemente se sentam em torno da mesa. Se eles voltaram da igreja à noite, em torno da mesa comendo pizza, eles vão avaliar. Ou na hora do almoço, o que você achou do que o pastor falou? O que você achou da música? O que você achou do estilo musical? O que você achou do momento com as crianças? Começa porque a mentalidade é consumidora. E a consequência maior disso é que eles se tornam dependentes e passam a criticar. Ou seja, esse é um modelo de igreja que não conduz pessoas à maturidade, porque consumidores são altamente imaturos. Consumidores rompem com muita facilidade, e você que é da área comercial sabe disso. Sabe disso. Basta o seu produto não ter o preço que o consumidor quer, ou basta o seu produto não ter a marca de qualidade que ele gostaria, pronto, ele rompe com você e ele vai para o outro sem crise. Meus queridos, minhas queridas, nós precisamos avaliar, nesse momento de retomada, de reiniciação, qual será a nossa motivação ao nos engajarmos numa comunidade local. Não pode ser essa. Isso é uma disfunção. Isso não faz de nós discípulos maduros. Faz de nós consumidores religiosos. Isso aqui nos coloca no risco de estarmos entre aqueles no dia final, quando Jesus olha e diz: eu não te conheço. Mas Jesus, eu estive em 5 igrejas diferentes, eu não perdia um. Olha, eu mudei de igreja para cá, colar, sempre procurando nos melhores programas, os melhores pregadores. Eu ouvia vários durante a semana na internet, e Jesus pode olhar para você e falar: desculpa, eu não te conheço. Porque você era um consumidor de serviços religiosos. Você não entendeu o que significa ser discípulo. Mas existe uma outra possibilidade. De nós nos movermos para o andar de cima e entender que o propósito da igreja é equipar discípulos para a missão. Aí, a equipe dessa igreja atua com diferentes dons, mas para capacitar discípulos. E discípulos, o que fazem? Eles crescem em maturidade
eles engajam-se no serviço, eles aprendem a usar os dons que Deus deu a eles para fazer diferença na comunidade cristã e na história, fazendo diferença no mundo. Anos atrás eu escrevi um livro intitulado Igreja, ponto de interrogação. Tô fora. Fui muito mal compreendido por alguns que nunca leram o livro, só viram a capa do livro e disseram: o Ricardo Agreste está fora da igreja, ele abandonou a igreja. Não, eu estava dizendo justamente que esse modelo de igreja consumo, eu estou fora e continuo fora. E eu vou aproveitar em alto e bom som para dizer, nesse momento de retomada, que eu estou fora. Eu não quero gastar os últimos anos da minha vida numa igreja consumo. Eu quero gastar os últimos anos da minha vida fazendo discípulos. Eu prefiro ter 10 pessoas na sala da minha casa estudando semanalmente a Bíblia, porque querem fazer diferença no mundo, do que ter um auditório com 2.000 pessoas todo domingo para massagear o meu ego. Essas 2.000 pessoas consumidoras não vão fazer diferença nenhuma nas universidades, nas empresas, nas organizações, na sociedade. Eu quero gastar os últimos anos da minha vida fazendo discípulos que vão fazer diferença no mundo, aonde quer que eles estejam. Assim, eu quero convidar você a parar nesse momento, refletir e praticar sobre 3 frases. Primeiro, as decisões de hoje definirão o seu amanhã. Inclusive na espiritualidade. As suas decisões hoje no seu casamento, na sua empresa, na sua carreira profissional, vão definir grandemente seu futuro. Mas a decisão que você toma espiritualmente, como eu quero me relacionar com uma igreja local? Qual é a igreja com a qual eu quero me comprometer? Que postura eu quero ter a partir de agora? Assim, a pergunta é: como você quer ser conhecido? No final da história, quando você chegar diante do Senhor da igreja, Jesus, que conhece todas as coisas, que conhece não apenas o que a gente fez, mas o que a gente falou quando ninguém estava por perto, ou pior do que isso, as nossas motivações. Quando Jesus chegar diante da gente e perguntar: você é um discípulo ou um consumidor? Como você quer ser conhecido? Como consumidor ou discípulo? E a última reflexão, ou desafio: reinicie sua relação com uma igreja comprometida em fazer de você um discípulo de Cristo. E aqui eu estou sendo muito transparente com você. Se você entende que a comunidade presbiteriana Chácara Primavera é uma igreja que não está comprometida em fazer de você um discípulo, você precisa tomar uma decisão de procurar uma outra igreja que tenha esse propósito. Você não pode continuar vivendo como consumidor. Mas, se você olhar para essa comunidade e reconhecer a seriedade dessa comunidade e não fazer o que você quer, mas em fazer de você o discípulo de Cristo, reinicie a sua relação com essa comunidade. E você, que faz parte de uma outra comunidade cristã, essa mesma reflexão precisa fazer parte da sua vida nesse momento. E assim, que cada um de nós, aonde quer que estejamos, possamos fazer diferença como discípulos de Cristo, num mundo
que precisa urgentemente de um grande reset. Vamos orar enquanto ouvimos essa última canção. O que seria da vida da gente se não houvesse a chance de recomeçar, olhar nos olhos e reconhecer e tentar de novo, quem sabe tudo de novo. O que seria da vida da gente se não houvesse a chance de recomeçar, olhar nos olhos e reconhecer e tentar de novo, quem sabe tudo de novo. Que bom dizer eu não sei, é leve admitir que errei, é leve ter de você o presente do tempo de agora. Vê que a vida é feita de recomeçar, pra que a gente possa então continuar. Não se leve tão a sério e como diz aquele verso, tente outra vez. Oh, vê que a vida é feita de recomeçar, pra que a gente possa então continuar. Não se leve tão a sério, tente outra vez. Que bom dizer eu não sei, é leve admitir que errei, é leve ter de você o presente do tempo de agora. Oh, oh, oh. Vê que a vida é feita de recomeçar, pra que a gente possa então continuar. Não se leve tão a sério e como diz aquele verso, tente outra vez. Vê que a vida é feita de recomeçar, pra que a gente possa então continuar. Não me levo tão a sério, tento outra vez. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela Tua palavra que ouvimos hoje, pela palavra que é rica, que é eficaz, que ela possa tocar nos nossos corações e nos desafiar a trabalhar para o Teu reino. Nós agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, oramos desde já agradecidos pela abertura dos trabalhos aqui no Ático, que acontecerá no próximo domingo, e também oramos, Pai, para que todo o Teu povo, povo de Deus, povo que acompanhou esse encontro de hoje, possa ter uma semana abençoada, uma semana rica, uma semana cheia de vitórias, mas também uma semana de engajamento na Tua causa, uma semana de participação nas obras do Teu reino. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada um que está aqui conosco nessa noite e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que mensagem muito boa, edificante para nós que estamos começando uma nova comunidade. Que Deus possa nos desafiar, a nos engajarmos, a sermos discípulos de Cristo, não procurarmos uma
uma comunidade que nos satisfaça pessoalmente, mas uma comunidade onde nós possamos trabalhar pelo Reino. E para isso nós aproveitamos para convidá-la a estar conosco, no próximo domingo, quando nós teremos a nossa abertura dos nossos trabalhos presenciais aqui na sede do Ático. Você pode ver o nosso endereço aqui, que aparece na tela. Nós estamos no Jardim das Américas, num lugar bastante central, tem lugar para estacionar, e nós convidamos você para estar conosco e também para que você possa participar conosco, ser desafiado também a esse trabalho que nós estamos fazendo aqui no Jardim das Américas. Nós desejamos a você uma boa semana, uma semana abençoada, uma semana rica, e que Deus te guarde e fique com você todo esse tempo.